Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estarão conosco. Vamos fazer uma reflexão sobre o Espiritismo, brevíssima reflexão. O Espiritismo ontem, hoje e amanhã. O Espiritismo surgiu no século XIX. Houve uma intensa colaboração, uma colaboração estreita, constante entre Allan Kardec, professor Rivail, médiuns, os instrutores da espiritualidade e grupos e centros de estudo que começaram a surgir no século XIX. Allan Kardec codificou um extenso material a partir da observação das mesas girantes, a partir das mensagens dos espíritos. Mesas girantes. Era moda no século XIX, mas era considerado assim um divertimento, era um brinquedo. Havia curiosos, havia indiferentes e havia também incrédulos. O próprio professor Rivail, mais tarde, se cognominou Allan Kardec, de início não acreditava que esses fenômenos das mesas girantes não fossem fraude. Mas ele observou, estudou conscienciosamente e acabou encontrando a chave de muitos mistérios que até então eram incompreendidos. E a partir de então surgiu toda uma doutrina, uma filosofia, uma ciência, essa ciência que desvendou as leis que regem a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, o nosso mundo, né? Finalmente, Allan Kardec percebeu a relação de tudo isso com pontos de vista religiosos. E aí ele publicou o Livro dos Espíritos para a parte filosófica, o Livro dos Médiuns para a parte experimental e científica, o Evangelho segundo o Espiritismo para a parte moral e outros, o Céu e o Inferno, ou Justiça de Deus segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições, e também a Revista Espírita, que foi um órgão de estudos psicológicos de publicação mensal e fundou a primeira sociedade espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita. Inicialmente, houve dificuldades, divergência entre os próprios colaboradores de Allan Kardec, cada um tinha o seu ponto de vista, a sua opinião pessoal, mas com o tempo o grupo foi entendendo o caráter sério do Espiritismo, com seu aspecto consolador, provando a imortalidade da alma, a partir dessa certeza de que o espírito continua vivo lá na pátria espiritual. As coisas aqui da terra, as coisas materiais ficam tão pequenas, tão mesquinhas, que as aflições deste mundo passam a ser entendidas como incidentes passageiros e fica mais fácil suportar as dificuldades com paciência, com resignação. E também o aspecto racional do Espiritismo que fala a razão, porque tudo se explica com aprofundamento, com esses estudos, com a lógica, com a racionalidade. Isso traz uma satisfação interior. Allan Kardec escreveu: eis porque, em tão pouco tempo, o Espiritismo encontrou tantas simpatias no mundo todo. A Revista Espírita, ela possuía assinantes em vários países da Europa, da Ásia, na América do Norte. Ele explica que a imprensa não deu apoio à divulgação do Espiritismo, pelo contrário, fez críticas mordazes, mas Allan Kardec rebatia. Eles falam do Espiritismo como o cego fala das cores, sem conhecimento de causa, sem exame sério, aprofundado,
somente baseados numa primeira impressão. Seus argumentos se resumem à negação da veracidade do fenômeno mediúnico. Mas não era todo o pessoal da imprensa que usou de má fé. Entre eles havia também simpatizantes sinceros, mas eles mantiveram-se silenciosos. Eles não publicaram, nos seus jornais todo esse conhecimento porque eles não queriam perder assinantes. Allan Kardec escreveu: por mais bela e justa que seja, nenhuma ideia nova se implanta instantaneamente no espírito das massas. As ideias são como frutos, precisam amadurecer. E escreve Kardec: o Espiritismo teve que caminhar sem o apoio externo da publicidade da imprensa europeia. Nos Estados Unidos havia uma imprensa espírita, uma imprensa que divulgava o espiritismo. No século XIX havia 18 jornais espíritas nos Estados Unidos, mas esses jornais se dirigiam aos espíritas, aquele círculo fechado, não aos indiferentes. E Kardec comenta: o espiritismo foi entregue às próprias forças, mas já deu grandes passos, que será quando dispuser da alavanca da grande publicidade. Hoje nós temos a oportunidade de usar essas ferramentas da internet, Além de tudo, há novelas espíritas, filmes espíritas, romances mediúnicos, as lives, as palestras, os cursos que estão aí disponibilizados na internet. Bom, vamos voltar para o século XIX. O Allan Kardec fala que em 5 ou 6 anos o espiritismo se popularizou. Por quê? Para quem se der o trabalho de aprofundar os seus estudos, vai encontrar o que procura, diz ele: uma verdade consoladora. Essas convicções adquiridas são sérias, duráveis, não é fogo de palha, moda de momento. Por isso que o Kardec fala que os adeptos do espiritismo, são pessoas estudiosas, são pessoas mais esclarecidas, homens de saber e de raciocínio. O espiritismo apela ao raciocínio e não à crença cega, ao misticismo. E as classes mais esclarecidas, lá no século XIX, é que examinavam, refletiam e compreendiam esses ensinamentos. O Kardec comenta que os assinantes da Revista Espírita eram médicos, eclesiásticos, negociantes, magistrados, cientistas, escritores, generais, funcionários públicos, porque o objetivo da Revista Espírita não é ser divertida. E com esses poucos anos, o período de curiosidade foi declinando, porque foram surgindo esses estudos sérios. Graças ao Espiritismo, nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, por que sofremos. O Espiritismo explica a fé raciocinada, por isso que ela é inabalável. A célebre frase de Kardec: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Para a fé é preciso uma base, e esta é a inteligência. Para crer não basta ver, mas é preciso compreender. E o próprio Allan Kardec explica que o Espiritismo iria se propagar em 5 períodos. O primeiro período foi o da curiosidade, foi a atuação dos espíritos sobre as mesas girantes para chamar a atenção, para abrir o caminho. O segundo período foi o da observação, então foi o período filosófico, em que o Espiritismo é aprofundado e se depura, tendendo a unidade doutrinária e constituindo-se também em ciência.
O terceiro período, ele fala que chama admissão. O espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas. Hoje em dia o espiritismo já é considerado, né, um segmento religioso. Aqui no Brasil, no censo de 2022, apurou-se que havia 4 milhões de espíritas e 40 milhões de simpatizantes do espiritismo. E no mundo todo estima-se que haja 15 milhões de espíritas. O Brasil é o país onde o espiritismo se difundiu mais. Isso tem muito a ver com Chico Xavier, que trouxe mais de 400 livros. No passado, né, olha como as coisas mudaram. O espírita era considerado louco, né? Era comum as pessoas falarem, né, isso daí. No século XIX, Allan Kardec previu: em breve, os loucos, entre aspas, serão mais numerosos que as pessoas sensatas, entre aspas, né? Hoje em dia, né, já são poucas as pessoas que dizem que espiritismo é loucura, né? E o quarto período é a influência do espiritismo sobre a ordem social, sobre o mundo, a humanidade, sob a influência das ideias da doutrina espírita, entrará num novo caminho moral, escreveu Allan Kardec. O espiritismo é uma das maiores ideias porque toca na questão mais vital, a da felicidade do homem. O espiritismo está destinado a representar importantíssimo papel na Terra, reformar as legislações que são contrárias às leis de Deus, retificar os erros da história. Então, retificar, endireitar, consertar os erros da história, reviver a religião de Cristo. O espiritismo é o cristianismo redivivo, né? E o espiritismo, segundo Kardec, instituirá a verdadeira religião. É uma religião natural, que parte do coração para Deus, sem intermediário, ou seja, a religiosidade, e extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, né? A doutrina da negação de Deus e a doutrina da negação do Espírito. E o Espiritismo também tem um caráter progressivo, escreve Kardec. Se demonstrarem que o Espiritismo está em erro sobre um ponto, ele se modificará nesse ponto, porque a verdade absoluta é eterna, é invariável, mas só pertence a Deus. Quem pode, né, possuir a verdade inteira? Só Deus. Diante do atraso dos nossos conhecimentos, a gente percebe que o que ontem, hoje parecia falso, amanhã pode ser tido como verdadeiro, porque o homem vai descobrindo novas leis, tanto morais quanto físicas. E esse aspecto progressivo da doutrina espírita é que garante a sua perpetuidade, né? Perpetuidade, porque o espiritismo não é uma simples teoria, não é uma escola filosófica baseada na opinião pessoal, né, de um espírito ou de uma pessoa, mas foi o espírito de verdade que trouxe todo esse conhecimento, a terceira revelação. E espiritismo repousa sobre um fato: a comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. E fato é fato, não se anula com o tempo, é diferente de opinião. E também, né, por ter esse aspecto progressivo, o espiritismo está longe de dizer a última palavra, mas, né, como afirma o mestre de Lyon, o espiritismo é inquebrantável em sua base, né, nos seus princípios filosóficos, porque esta base está assentada nos fatos. A existência de Deus, as reencarnações,
a pluralidade dos mundos habitados, a lei de ação e reação, a existência do mundo espiritual, a imortalidade da alma. E toda essa descoberta nova, né, no século XIX, né, era nova sim, comprovada, né? Uma descoberta que já vinha sendo estudada pelos filósofos, mas que o Espiritismo comprovou pelas mensagens que, né, a espiritualidade nos trouxe. Toda essa descoberta nova, entre aspas, trouxe consequências mais ou menos graves. Então, o Kardec dá um exemplo, por exemplo, a descoberta de que é a Terra que gira, né, ao redor do Sol, que existe a lei de gravitação, trouxe resultados, consequências incalculáveis. Abriram-se novos campos de exploração à ciência, porque, né, novas leis vão sendo descobertas, essas leis físicas. E a partir de então, inúmeras descobertas e invenções foram aparecendo. O progresso da ciência leva ao progresso da indústria, o progresso da indústria leva à mudança da maneira de viver, à mudança de hábitos. E essa comprovação da comunicação dos espíritos, diz o Kardec, traz consequências que a todos interessa, porque um dia todos nós vamos morrer. E aí para onde a gente vai, né? Ninguém pode ficar indiferente ao que acontecerá após a sua morte. Essa certeza na vida futura, seremos felizes ou infelizes do lado de lá, vai depender das nossas ações. Mas de qualquer forma, essa consequência, né, essa certeza na vida futura, traz como consequência a diminuição do nosso egoísmo. Modifica com isso, de forma muito profunda, as nossas relações sociais entre indivíduos e até entre povos. Por isso é que Allan Kardec ensinou que o Espiritismo acarretará uma revolução completa na maneira de ver o mundo e na maneira de nos vermos uns aos outros, na maneira como convivemos uns com os outros. Em suma, diante de tudo isso, o Espiritismo colabora na moralização da nossa sociedade. Que a paz do Mestre esteja conosco, que a espiritualidade nos ampare a cada dia de nossas vidas. Muito obrigada, amigos queridos.